Bom, primeiramente, não posso deixar de agradecer aí o Paulo pelo convite, né? Estou sentindo o peso porque só convidado incrível, né? A gente teve aí o Max semana passada, a gente teve o Gustavo, ah, incrível também apresentando aí o projeto da Ocean Race, a gente vai ter o tio Caio, então, uma oportunidade incrível aí que o Paulo tá dando, um espaço muito legal e sou muito grato. Ah, Acredito que algumas pessoas que estão aqui não me conhecem, então vou fazer uma breve introdução aí para aqueles que ainda não conhecem um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho. Eu me chamo André Santos, né? Eu tenho 26 anos, eu sou 27, aliás. Eu sou de Itapema, uma cidade que fica no litoral norte aí de Santa Catarina. Sou vizinho aqui do Paulo. E diferentemente dos outros convidados, né, que eu acredito que são todos, todos possuem formação acadêmica na área, a minha formação, ela não é na área de design, nem na área de publicidade, ela é um pouquinho diferente. Eu sou engenheiro civil por formação, e me apaixonei pelo design, né? O Paulo, inclusive, tem propriedade para confirmar isso que eu vou falar, né? A nossa região aqui é um polo da construção civil, um polo muito aquecido da construção civil, então não foi por falta de oportunidades na área, nem nada do tipo, foi porque realmente o design, ele me encantou e eu me apaixonei, decidi abandonar, de fato, largar tudo e me envolver 100% com design, e mais especificamente branding, né? A área aí de marcas e negócios, né? Que envolve marcas e negócios. Mas para não parecer também que eu caí de paraquedas, né? Apesar da minha formação não ser na área, eu tenho alguns cursos, né? Provavelmente algumas figurinhas aí carimbadas que vocês devem conhecer. Fui me capacitando, né? Procurando capacitação na área ao longo desse tempo. Aqui eu listei alguns dos muitos cursos que eu já fiz. E também já tive a oportunidade aí de estar recebendo alguns reconhecimentos de alguns portais relevantes, né, no nosso cenário, bem provavelmente, né, o principal deles, o Behance, né, e é bem provavelmente por essa visibilidade que esses canais proporcionam para a gente, que eu estou aqui hoje, né? Então, de fato, essas plataformas são uma excelente oportunidade para que a gente possa se destacar e alcançar uma boa visibilidade com o nosso trabalho. Mas a gente não está aqui para falar de mim, né? Eu quis fazer uma introdução bem breve, bem sucinta, porque a gente está aqui para ver sobre processos e parte prática mesmo, né? E eu estruturei essa apresentação para falar um pouquinho sobre a minha metodologia, meu processo, de fato, explicar um pouquinho como que eu trabalho hoje aqui, e depois, de fato, a gente vai entrar aí no case da Fogo, tá certo? Até porque do ano passado para esse ano tiveram algumas mudanças, eu consegui implementar algumas mudanças que, há algum tempo, principalmente na parte de metodologia, eu já estava procurando, já estava querendo trazer aqui para o estúdio, e o projeto da Fogo ele foi feito em 2021, né? Então, a minha forma de trabalhar hoje é um pouquinho diferente de quando eu fiz o projeto, mas eu vou explicar também, vou explicar as diferenças, não é nada muito fora, né? Muito abrangente. Vou falar um pouquinho sobre a minha metodologia, né? Eu propus, algumas pessoas inclusive perguntaram lá no grupo e outras já vieram perguntar para mim como que funciona, o que que é, né, essa forma de trabalhar. E o método Propose, que nada mais é do que um acrônimo para propósito, posicionamento e expressão de marcas, é a forma que eu encontrei de organizar a metodologia do meu trabalho, as informações e o processo do meu trabalho para o meu cliente. Então, não foi uma forma que eu estruturei para ensinar ou para mim, né? Foi algo que eu tentei organizar as informações de forma que elas ficassem facilitadas para que o meu cliente final entendesse. E essa metodologia, ela surgiu justamente a partir de uma ferramenta que existe dentro dela mesma, né? Que é o Golden Circle. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, né, essa ferramenta do Simon Sinek. E ali no Golden Circle a gente tem uma ferramenta onde a gente busca organizar
a comunicação da nossa marca do interno para o externo, né? Então, respondendo aí aquelas 3 perguntas que ele propõe, do o que, o como e o porquê. E foi justamente na pergunta do como, né, que é uma pergunta que diz respeito a como você faz o que faz de uma forma diferente, de uma forma única, né, do seu jeito, de uma forma proprietária, autêntica. Foi procurando entender como eu poderia responder essa pergunta que eu fui aprimorando, digamos assim, né, porque vocês vão ver logo em seguida que eu não reinventei nada, eu não recriei nada, né? Como diz a roda, ela já foi criada, o que a gente vai fazendo são pequenos aperfeiçoamentos e melhorias, então, de tudo aquilo que a gente vai estudando com outros profissionais, com outros estúdios, a gente vai aperfeiçoando e usando daquilo que faz sentido para a nossa realidade, né? Então, essa metodologia, ela surgiu justamente para responder esse como, né? Como eu faço o que faço. E aí a gente se espelha, né, em grandes estúdios como o Ana Couto, esses grandes estúdios sempre têm uma metodologia proprietária, né? A Ana Couto sempre fala muito sobre as ondas do branding, a Troiano Branding, que é uma das pioneiras de branding no Brasil também, tem lá a metodologia deles, a Rota do Sol, ou Sol, né? Eles trazem entre parênteses o U, que é a forma que eles criaram e batizaram, né, de construir aí propósito para marcas. A gente tem a Valkyria com o 2PCA, que é a metodologia proprietária deles, né? Então, eu comecei a me questionar nesse sentido, né? Como que eu posso organizar essas informações e batizar de uma forma original, autêntica, para que eu possa também demonstrar esse valor para o meu cliente, né? Agregar esse valor ao meu serviço, ao meu produto, e transparecer isso de uma forma fácil e organizada para o meu cliente, né? Para os meus clientes. Então, foi a partir disso que surgiu essa metodologia, que nada mais é do que a utilização de algumas ferramentas, né, para definição de propósito, posicionamento e, posteriormente, expressão da marca, né? Então, propósito, acho que as ilustrações, elas ilustram muito bem, porque, né, quando a gente fala de propósito, a gente está falando sobre olhar para dentro do nosso negócio, entender o que nos motiva, qual que é a força motriz dessa marca, dessa empresa, né? Quando a gente está falando de posicionamento, a gente está falando de entender um pouquinho do nosso cenário e entender um pouquinho como que a gente pode se diferenciar, obviamente, né? Se a gente conhece o cenário mercadológico, a gente consegue identificar quais são os nossos diferenciais, quem é o nosso público, como que a gente pode atender eles da melhor forma possível. E expressão é, de fato, quando a gente bota isso para fora, né? Não adianta a gente ter um propósito muito bem definido para essa marca, um posicionamento muito bem definido, se a gente não se expressa corretamente e para o público correto, né? Então, em cada uma desses pilares, a gente utiliza algumas ferramentas, muitas delas provavelmente vocês já conhecem, né? A gente tem aí Golden Circle, a gente tem o roteiro, né, de 5, 10, 15 anos, que pode ser adaptado, obviamente, né? Depende de cada negócio, né? Tem negócios que, obviamente, 5 anos é um prazo muito longo, eles precisam pensar a curto prazo, 6 meses ou 1 ano. Ferramentas como definição de persona, né? Quando a gente está falando aí de posicionamento, que a gente vai estudar e mapear quem que é o nosso consumidor e quem que é os nossos similares, os pares do mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre persona, sobre mapa de posicionamento. E depois expressão, a gente tem outras ferramentas também, como parte de definição de personalidade da marca, né? Então, sliders de personalidade, a gente trabalha com arquétipos, né? Adotando alguns arquétipos para comunicação, para como essa marca vai se comunicar. E isso tudo serve para, de fato, embasar a parte de criação, de fato, né? Então, essa seria a parte estratégica, né, do projeto, que vai servir como fundamento e como embasamento para, posteriormente, a gente estar aí criando, desenvolvendo a linguagem visual dessa marca. Aqui eu trouxe algumas telas, né, só para exemplificar como seria essa entrega. Como eu disse, essa metodologia ela foi implementada a partir desse ano, então, quando eu desenvolvi o projeto da Fogo, ainda eu não trabalhava dessa forma, por isso que essas telas não são referentes ao projeto da Fogo, é de um outro projeto, mas é só para exemplificar um pouquinho de como que é essa entrega, né? A gente vai mapeando e passando por cada um daqueles pilares e valida isso com o cliente, para depois a gente poder
partir para uma segunda etapa, que seria a criação de fato dessa marca, da linguagem visual dessa marca. E falando um pouquinho de processo de criação, né? Acredito que muitos de vocês também vão conhecer já essa tela e essa metodologia, que é o duplo diamante, né? Isso aqui eu aprendi com o pessoal da Valkyria, no curso deles. Claro que tem algumas adaptações para a minha realidade e também para o meu processo de fato, mas a estrutura é similar, né? E eu trouxe porque eu quero mostrar também como que a metodologia Propose, ela está, né, em relação a esse cronograma, em qual parte desse processo ela se encaixa. Então, etapa inicial, etapa de descoberta, né, o famoso briefing, que pode ser feito de N maneiras, né, pode ser feito por reunião, por um documento, até por WhatsApp, né, tem pessoas que gostam de fazer de uma forma um pouco mais prática. Eu gosto muito de trabalhar sempre com pelo menos duas formas de briefing, né? Eu gosto de uma reunião, se possível presencial, ou se o cliente não for da região, uma videochamada, e gosto também de ter um documento por escrito, né? Porque, de fato, aquilo serve como algo que a gente possa consultar durante todo o projeto e que depois, lá na frente, né, quando a gente estiver em etapas aí de validação e de apresentação, a gente tenha, de fato, essas informações registradas, né, inalteradas, como originárias, né, como elas foram escritas de início. Depois a gente tem a etapa aí de pesquisas, que é, de fato, se aprofundar um pouco mais nas informações que o cliente vai passar para a gente, né, na primeira etapa. Depois a gente tem uma etapa de síntese, porque a gente vai ter levantado muita informação, a gente vai precisar sintetizar, agrupar, né, condensar aquilo que é relevante, aquilo que não é tão relevante para o desenvolvimento do projeto. Então, até então, a gente não está falando ainda de criação, e é a partir dessa fase que a gente começa a, de fato, criar, né? A etapa de concepção, onde a gente rascunha, a gente, de fato, explora ideias que estejam de acordo e alinhados com as 3 primeiras etapas. A prototipação dessas ideias, né, para ver se elas de fato funcionam. Então, a gente utiliza aí, no caso de marcas especificamente, a gente utiliza aí os mockups para tentar visualizar o mais próximo da realidade, se elas vão estar funcionando no universo real. E etapa de apresentação, né, que seria de fato apresentar aí para o cliente tudo que a gente trabalhou ao longo desse tempo. E opa, acabou pulando aqui. E o método Propose seria, né, equivalente àquelas 3... Ele acontece, na verdade, em paralelo com aquelas 3 primeiras etapas, né? São etapas onde a gente vai pesquisando e sintetizando informações, e principalmente na fase de descoberta e imersão é onde a gente faz, de fato, as reuniões com os clientes, utilizando as ferramentas, né, que eu mencionei anteriormente. Então, a partir dessa etapa vai ser validado tudo que a gente vai ter agrupado e pesquisado até então, para então partir para a fase de criação. E agora a gente vai entrar de fato no case da Fogo, né? Até então eu estava falando um pouquinho sobre como eu trabalho hoje. A Fogo, então, ela é uma corretora e uma administradora de seguros. Ela foi fundada em 2008 por 3 sócios lá no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. E inicialmente ela tinha como objetivo ser uma assessoria ou atender outros corretores de seguro e não o público final, o consumidor final. Em 2010, então, teve uma mudança na diretoria da empresa e eles, na verdade, saiu um sócio e entrou um novo sócio, Marcelo. Eu destaquei ele aqui porque, de fato, ele vai ser um personagem importante da nossa história. A empresa, então, começou aos poucos a atender diretamente o público final, algo que ela não fazia de início. Em 2015, o Marcelo comprou a empresa dos outros 2 sócios e ele fez algumas mudanças na estrutura do negócio, no modelo do negócio. A Fogo, ela passou a operar, então, de forma totalmente remota, com uma estrutura super enxuta, como ela atua até hoje, e prestando serviço para todo o Brasil, né, de forma online. E o desafio que eles estavam enfrentando quando eles me procuraram era de que a imagem não passava ou não correspondia ao que ele desejava e com o potencial que ele acreditava que a empresa tinha, né? Ele acreditava que o perfil de clientes que estava chegando de forma passiva na empresa não era o perfil ideal
e a ideia de promessa e entrega da marca, elas estavam desalinhadas. O feedback que ele tinha era sempre muito positivo com relação ao atendimento, com relação ao pós-venda, e ele acreditava que a imagem não estava condizente com isso, né? Essa era a principal dor dele quando ele me procurou. Então, esse é um panorama geral da Fogo, da parte de linguagem visual da Fogo quando eles me procuraram, né? Então, aqui a gente já começa a identificar alguns pontos de melhoria, né? A identificar, por exemplo, o discurso deles, falando muito sobre custo, sobre cuidado, sobre perigo, né? A própria cor vermelha dá essa intenção de alerta, algumas imagens de acidente, imagens sempre com conotações um pouco negativas, algo que não era interessante, que a gente queria mudar, a gente queria desassociar, né? Os objetivos do projeto, então, eram criar, primeiramente, né, uma linguagem visual que refletisse esse novo momento, novo posicionamento da empresa, né, organizando a comunicação visual dela, que a gente viu estava bem desorganizada, eles não tinham nem uma paleta de cores referente, né, eles utilizavam vários tipos de vermelho, por exemplo. Então, organizar essa comunicação para que ela ficasse mais clara, mais objetiva e atraísse o público correto, o público desejado. Representar o real posicionamento da Fogo e como ela queria ou gostaria de ser percebida pelos seus consumidores por meio da sua identidade. Desenvolver um universo visual que permitisse que a marca fosse atraente e desejada. Isso foi um pedido do Marcelo, quando a gente estava nas primeiras etapas do projeto, e né, que possibilitasse algo que possibilitasse a expansão futura para outros serviços ou até mesmo produtos. Ele tinha uma visão de que, apesar de ser incomum no segmento, ele gostaria de criar uma comunidade, né, de ter uma marca forte a ponto de poder criar uma comunidade de pessoas que pensassem de uma forma parecida, de pessoas que, de fato, valorizassem esse segmento, né, valorizassem, de fato, não comprasse o produto dele ou o serviço dele justamente pelo medo, mas sim pela conscientização, pelo entendimento de que isso traria uma vida mais tranquila, uma vida cheia de facilidades até, de certa forma, né? Então, ele queria uma marca atraente, uma marca desejável, que ele pudesse até mesmo produzir outros materiais, produzir brindes, né? E, de alguma forma, proporcionar experiências físicas e tentar criar essa comunidade de pessoas que pensassem de uma forma parecida. E, obviamente, diferenciar a marca das empresas do mesmo segmento, onde todas parecem ofertar o mesmo serviço, mesmo possuindo experiências muito diferentes, muito distintas uma das outras. Esse era o panorama e os objetivos do projeto, tá? Então, basicamente, eu omiti aqui os concorrentes, né? Mas, basicamente, o movimento que a gente queria fazer era esse, né? Se a gente traçasse dois eixos aí entre inovadora e conservadora, ou uma marca elitizada e massificada, esse era o movimento que a gente queria fazer com a empresa, né? Tornar ela mais elitizada, alcançando um público de maior poder aquisitivo, e também mais inovadora. Então, um pouquinho do antes e depois de território verbal da marca, antes de fato da gente entrar nos bastidores, né? No Illustrator. Antes a marca falava muito sobre custos, sobre perigo, sobre acidente, como a gente viu ali, né? Sinistro, apólice, morte, coisas que fazem parte do vocabulário do segmento. E a ideia era justamente falar de cuidado, falar de ter mais tempo, ter mais tranquilidade, facilidade, e falar de vida ao invés de falar de morte, né? Tentar trabalhar associações e conotações positivas para essa marca. E aí, sempre que eu trabalho com algum projeto que é de alguma empresa que já exista há um bom tempo, né? Eu sempre gosto de olhar qual que é a trajetória gráfica dessa marca, porque às vezes possuem coisas muito que podem enriquecer muito o nosso projeto, né? Quando a gente traz algo de tradicional, algo que fez parte da história da empresa, pode enriquecer de alguma forma o projeto. Então, à esquerda, né, o primeiro logo da Fogo, que foi criado em 2008, e depois ela passou por uma alteração em 2019, né, antes de 2021 a gente trabalhar no projeto deles. E aí eu fiz algumas observações, né, inclusive as próximas telas
são telas que estavam na apresentação da marca para o Marcelo. Eu fiz algumas observações, eu gosto de fazer isso quando a gente trabalha com um redesign de marca, de pontos de melhoria ou de alguns conflitos que possam existir na imagem atual da marca, ou nesse caso especificamente, do logotipo, né? Então, esse era o logotipo da empresa, quando eles me procuraram, e eu grifei algumas coisas que eu achava interessante mostrar para ele, né? Primeiro delas, era um certo conflito entre o nome Fogo com a espessura ou a estrutura da tipografia, né? Fogo é uma palavra forte, uma palavra de presença, e a gente tinha uma tipografia muito fina, né? Uma tipografia que parecia não condizer com aquilo, com a mensagem que eles gostariam de passar. Além disso, a gente tinha a cor vermelha, que é associada com o nome fogo, né? Então, a gente já parte de um pressuposto que fogo e seguros ou corretora de seguros numa mesma frase já soa meio, já pode ter algumas conotações negativas, né? Porque a nossa mente já associa provavelmente a algum tipo de incêndio ou a um incêndio de automóvel, incêndio residencial, algo do tipo. Quando a gente trabalha com a cor vermelha, a gente começa a fortalecer essa ideia, né? A gente vai somando vários fatores que podem fortalecer essas conotações negativas e a gente queria desassociar, né? Isso não quer dizer que o nome fogo é ruim. Bastava que a gente, de fato, desassociasse ele da ideia de fogo, o fogo de combustão, né? O fogo de explosão. A gente tratasse ele, de fato, como um nome de marca, né? Então, aí eu trouxe para ele que a cor vermelha, de fato, tem essa conotação, ela lembra sempre de alerta, de perigo, de atenção, e se a gente fosse somando com os outros elementos da marca, poderia soar negativamente. Junto com o nome fogo, a cor vermelha, a gente tinha ainda uma mira, né? Então, a mira pode ser um símbolo extremamente positivo, pode fazer conotação a acertar o alvo, a ir ao objetivo, mas ele também pode ser algo negativo, né? Pode simbolizar algo como você está na mira, né? Você é um alvo, algo nesse sentido. E aí a gente começa a somar vários desses fatores, são coisas que eu não achava interessante, que estavam implícitas, mas acabava transparecendo na imagem da marca. Ô, E aí André, eu gosto de trabalhar, claro. antes de tu passar para essa nova fase, eu acho que o Wallace ele tinha uma pergunta exatamente da tela anterior. Wallace, quer perguntar aí para não perder o time, que às vezes é bem do. Oi, André. Então, Fala. eu fiquei com uma dúvida a respeito aquele gráfico dos concorrentes. Você faz internamente com a sua equipe ou tem avaliação do cliente nessas etapas todinha? Você está falando lá do processo de criação? Isso, naquela análise dos concorrentes, por exemplo, que você queria posicionar a marca, mudar ela de gráfico. Isso, Legal. isso você faz juntamente com o cliente ou não? Ou é uma coisa que Legal. você que definiu? Não. Legal. Aquele mapa de posicionamento, eu sempre trago isso para o cliente como uma percepção a partir daquilo que da comunicação do cliente, né? Então, a gente pressupõe, parte de alguns pressupostos, que eles estão se comportando como uma empresa mais inovadora, por exemplo, ou mais conservadora, de acordo com a imagem que eles estão transparecendo, né? Tem coisas, e é claro que aí a gente tenta trazer para esses eixos coisas que façam sentido para o segmento que a gente está analisando e coisas que façam sentido para que fiquem mais claros de serem encontrados, né? Então, por exemplo, a gente entrava nos sites, a gente entrava de fato, né? Aquela parte não é feita com o cliente, ela é validada depois, mas ela é feita por mim. Então, com base na minha percepção, de acordo com aquilo que eles estão passando. Então, a gente entra num site, a gente vê pelo território visual e pelo território verbal como que eles estão se comunicando. Eles querem atingir um público um pouco mais massificado, eles estão falando com um público um pouco mais elitizado, e com base nisso a gente vai tentando mensurar ou dar notas, né? E aí a gente já cria esses dois eixos, esse gráfico, e posiciona elas de acordo com a nota que elas recebem, né? No caso, por exemplo, 6 seria um extremo e 0 o outro extremo. A gente dá uma nota de 0 a 6 e posiciona ela no gráfico, o quanto que onde ela estaria posicionada.
Entendi, André. Obrigado. É isso? Beleza, então. Eu acho que tem mais gente querendo perguntar, o A Guilherme e o gente, Paulo. O Paulo e o Guilherme estão com a mãozinha levantada aí. Pode ir. Ô, André, tudo jóia, cara? Tudo certo, Paulo? Essa etapa, bicho, de diagnóstico que tu faz da identidade anterior, ela se dá em que etapa do projeto? Na apresentação da tua solução ou depois que tu faz a imersão, tu já vai ali, sei lá, com um debriefing e valida isso aí com o cliente? Legal. Não, aquela etapa de diagnóstico, né, o método Propose, ele é validado antes de começar a parte criativa. Então, ele é apresentado para o cliente mais ou menos no meio do processo. Não fica exatamente no meio, mas é próximo do meio do projeto. Então, a gente valida tudo aquilo e, a partir daquilo, a gente começa a desenvolver e criar a parte criativa. E quando a gente vai apresentar essa marca, lá no final, a gente só recapitula, né, principalmente a plataforma da marca, que é um Canva que ele otimiza, na verdade, ali, né, todas as... Eu chamo de como se fosse um mapa. Aquilo ali é um mapa que o cliente vai guiar a marca dele para que ela não saia muito do que foi pré-estabelecido ou do que foi pensado quando ela foi criada. Então, ali na plataforma de marca, a gente tem a promessa da marca, a gente tem o público, os valores organizacionais, a gente tem uma declaração de posicionamento estratégico, enfim, propósito da empresa, né? Tudo isso que vai nortear o projeto. Então, a gente recapitula essas informações lá na apresentação final, para então, de fato, apresentar a solução visual, né? A parte de linguagem gráfica mesmo. Só não ficou claro muito, André, com relação, estou falando dessa análise da marca anterior dele. Isso se dá antes da ideação, é isso? Ah, tá. Essa aqui que está na tela. Eu estava achando que era com relação à parte de diagnóstico. Essa aqui que está na tela. Esse diagnóstico dado de toda a marca do cara, né? A antiga, essa daí, e tu vai pontuando essas coisas. Essa aqui foi feita na apresentação final. Esse diagnóstico da marca atual dele foi passado só na apresentação final, antes de apresentar a nova proposta. Beleza. Valeu, cara. Nada. O Guilherme também está com a mão levantada. Opa, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Estamos sim. Boa noite, Guilherme. Pode falar. Opa, primeiramente, André, parabéns aí pela live até agora, está sendo muito bem conduzida. Obrigado, meu Parabéns pelo amigo. trabalho também, muito legal. Muito Então, obrigado. fica tranquilo aí que o barco está sendo bem tocado. Obrigado. E, cara, minha dúvida é o seguinte, eu não lembro exatamente o nome da parte que você passou, mas você falou que os temas, né, as editorias, mais ou menos os assuntos que eram tratados pelo cliente no social era sinistro, coisas mais negativas, né? Uma nuvem de palavras ali mais negativas, aquela parte. Eu queria saber o seguinte, você chegou naquela conclusão a partir de um estudo de conteúdo em si, analisando independentemente as redes sociais dele, e você também fez um estudo de tom e voz, ou nada a ver? Foi um estudo, assim, livre mesmo, né? Porque no meu dia a dia, assim, eu trabalho com conteúdo em redes sociais também, e eu tenho esse estudo independente para ver quais são as pautas que estão sendo tratadas, os assuntos, enfim. Eu queria saber como que você lidou com essa parte, né, em específico, para listar exatamente, tipo, como era o antes, né, dele. Como você classificou essas editorias, assim, custo, perigo, acidente? Você foi extraindo isso pelo olhar, né, pela percepção ali, manual mesmo, pelo que eu acredito. Exato, legal. Muito boa a tua pergunta. Nesse projeto, ele não envolveu a criação de uma identidade verbal, né? Então, de fato, eu não entrei nessa parte de tom de voz, de manifesto, né? E mais a parte verbal da marca. Essas palavras que estão listadas aqui foram coletadas por observação, como que ele estava se comunicando no site dele, nas redes sociais, até mesmo com o próprio cliente, de forma mais interna, né, por e-mail, e dessa forma. Esse projeto, acho que é algo que é interessante falar, que eu não mencionei anteriormente, é que o Marcelo, ele é amigo pessoal meu. Então, a gente tinha muita intimidade e a gente conversou sobre o projeto antes de fato, iniciá-lo por muitos meses, né? Eu brinco que foi um projeto que, do começo, do briefing, de fato, até a entrega, ele teve uma duração de 1 mês e meio, aproximadamente, mas a gente trabalhou nesse projeto mais de 6 meses, eu falo para ele, porque toda vez que a gente tinha a oportunidade de sair para fazer alguma coisa, ou ir surfar, por exemplo, que ele também surfa, ele me acompanhava,
a gente acabava, vez ou outra, entrando no tema do assunto e a gente conversava, eu perguntava como é que estava a empresa, o que estava acontecendo e tentando ficar meio por dentro, né? Então, Legal. foi mais nesse sentido, foi fácil de perceber como que eles se comunicavam verbalmente, né? Foi muito tranquilo essa parte. E aí, é claro que eu tentei extrair, eles também falavam de coisas boas, também falavam de coisas muito positivas, mas eu tentei extrair, assim, um resumo do que mais era canalizado, onde é que eles estavam canalizando as informações deles, e eram, de fato, coisas negativas, né? E a gente precisava mudar isso um pouco. Claro, legal. Eu acho que até se você fizer um panorama, por exemplo, né, no caso da Fogo, com algum concorrente, ou até seguradoras do mercado mais consolidadas, como, sei lá, Liberty Seguros, Allianz, acho que dá para ver que a maioria dos temas, né, no social são essas nuvens de palavras, né? Então você acaba Exato. separando ali o joio do trigo, né? Você Exatamente. consegue ver um comportamento em comum no É porque segmento. são gatilhos muito fortes, né? Você falar Isso, sobre... exato. Então, você acaba se sujeitando a tocar nesses assuntos que são delicados, mas, de fato, são muito poderosos para a comunicação de uma marca, né? Quando a gente está falando aí de algo que é envolvendo morte, né? É muito sensível. Então, naturalmente, as empresas tendem a cair nesse campo. Bacana. Mas Cara, obrigado pelo esclarecimento aí, viu? show de bola, Guilherme. Show de bola. Mais alguém? Ou a gente toca a ficha? Acho que sim, né? Não tem mais Acho ninguém. que é isso aí, né? Então, chegamos aqui numa parte que eu costumo trabalhar e algumas empresas apresentam como a big idea, né? A ideia de uma grande ideia. Eu já vi o André Candeloro, da Ad Branding, falar parecido, né, com isso. Ele fala muito sobre encontrar a verdade da marca, né? E essa etapa consiste basicamente em tentar resumir ou sintetizar o mais breve possível tudo que eu encontrei assim de informação e para onde eu quero direcionar essa parte gráfica, numa síntese muito pequena, uma pequena frase, algumas pouquíssimas palavras. Normalmente tem acontecido algo que é engraçado, os clientes acabam gostando tanto dessa pequena frase que eles acabam utilizando como uma tagline ou um slogan, mas ela não é criada com essa ideia, né? Ela é criada, de fato, como um norteador do projeto e um norteador da parte gráfica do projeto, né? E para falar um pouquinho, então, sobre a grande ideia do projeto da Fogo, eu iniciei a partir de uma frase que o próprio Marcelo trouxe, que era essa aí que está na tela, né? Queremos criar um mundo onde nossos clientes possam ter a certeza de que estão seguros, né? E essa foi uma frase que, para uma resposta, se eu não me engano, onde eu perguntava para ele qual que era a visão a longo prazo da empresa para ele, o que ele pensava, né, a longo prazo, e ele me respondeu, ele me deu esse feedback. E eu interpretei, obviamente, quando ele fala de criar um mundo, ele não está falando de forma literal, né? E eu interpretei essa frase da seguinte forma, como se cada pessoa fosse, de fato, um mundo, né? Cada pessoa é uma atmosfera, cada pessoa é uma realidade e um mundo. Então, a ideia era que eles querem criar, que eles querem prover, né, que o mundo de cada pessoa seja seguro. Eles querem ser suporte para que isso aconteça. E a partir disso, eu quero abrir um parênteses antes de falar um pouquinho sobre essa tela, que é para falar um pouquinho sobre a importância de repertório, né, para nossa área, a importância de ter bagagem cultural, visual, de estar sempre predisposto, proativo, né, curioso a conhecer coisas novas, ver filmes, ver séries, enfim, viajar, ter o maior tipo de experiências possível para que a gente possa construir, de fato, um repertório, uma bagagem muito interessante para que o nosso cérebro possa criar, fazer conexões, né? De fato, criar é conectar coisas que parecem desassociadas, coisas que parecem não fazer muito sentido, e quando a gente mistura isso, a gente acaba inovando de certa forma. Mas eu abri esse parênteses para falar que quando eu pensei nessa ideia de criar um mundo, né, ou tornar o mundo de cada pessoa um lugar mais seguro, o meu cérebro puxou uma informação que eu não lembro
ao certo onde eu vi, eu não lembro se era uma campanha, se foi uma propaganda de televisão, se foi um filme, uma série, mas eu lembro que era um vídeo que mostrava a probabilidade ou a chance de morte de uma pessoa de acordo com a atividade que ela estivesse exercendo, né? Então, essa foi uma das telas que eu tentei trazer para a apresentação, para ilustrar essa imagem que eu estava visualizando na minha mente para o Marcelo. Então, por exemplo, uma pessoa em casa, ela tem um risco de morte baixíssimo, né? 2%. Aí sai na rua, esse risco começa a aumentar, está andando em alta velocidade de bicicleta, aumenta, está praticando algum esporte radical, esse risco tende a ser cada vez mais alto. E eu queria ilustrar, de alguma forma, isso na marca, trazer isso para a marca dele, voltando, né, associando justamente essa ideia de tornar o mundo de cada pessoa um lugar mais seguro. Eu queria poder ter algum elemento gráfico, até mesmo, já falando da parte mais gráfica, que eu pudesse simbolizar isso, que eu pudesse trazer tanto para usar com os personagens, com as pessoas, com os bens, né, os patrimônios, seja um veículo, seja uma residência, seja um portátil, por exemplo, tudo que envolvesse, que fizesse parte do portfólio que a Fogo oferece de serviços, né, de proteção de serviços. E aí eu cheguei nessa ideia de você seguro o tempo todo, né? Normalmente, essa frase da Big Idea acaba sendo um pouco genérica, porque a gente está tentando englobar muitas informações numa pequena frase, né? Numa pequena síntese. Então, apesar de ser simples, né, ela tem implicitamente muitas coisas dentro dela, né? Então, por exemplo, quando a gente divide ela em duas partes, a gente fala de você seguro, a gente está utilizando uma linguagem mais próxima, mais personalizada, né, individualizada. A gente está falando você, a gente não está falando simplesmente sobre segurança ou sobre proteção. A gente está falando de uma forma bem individual, você seguro. Obviamente, a gente está falando também sobre exclusividade, né? E quando a gente fala o tempo todo, eu quis trazer justamente essa ideia de uma nova realidade, né? Uma nova atmosfera, que a atmosfera da pessoa, ela pudesse se sentir mais tranquila com relação aos seus familiares próximos, aos seus bens materiais, a tudo aquilo que ela construiu ao longo do tempo, né? Então, está falando aí de facilidade, de tranquilidade, de uma nova realidade, né? Então, a partir disso, dessa frase que foi o norteador para o desenvolvimento do projeto, da parte gráfica do projeto. E agora eu vou, de fato, entrar nas telas do Illustrator, na bagunça, que, na verdade, não é tão bagunça, porque quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu sou uma pessoa bem metódica, bem sistemática, e eu já vou fazendo bem e excluindo organizadinho, muita pô. coisa. Pois é, exatamente, Que muita isso. coisa que eu vou fazendo, eu já vou excluindo, eu já vou limpando, então acaba não ficando tão O cara bagunçado. editou a tela do Ele organizou para apresentar para para gente. apresentação, tá história aí, pô. Mas Nunca vamos lá, queira esse ver aqui, o meu. realmente esse projeto, quando eu cheguei nessa etapa, eu já tinha algo muito claro, eu já conseguia visualizar a marca na minha mente, então não foi um projeto que eu percorri muitos caminhos criativos, porque eu já estava bem convicto de o que eu queria, de onde que eu queria chegar, e eu vou passar um pouquinho sobre em cada uma das pranchetas e falar um pouquinho sobre cada uma delas, como que foi acontecendo, né? Então aqui a gente já consegue ver que desde o início eu já tinha essa ideia de trabalhar somente a parte tipográfica, né? Principalmente porque é um nome muito curto, um nome muito forte, e eu queria, de alguma forma, trazer essa referência eu queria usar o símbolo aliás, a letra O, como um símbolo, que eu pudesse trazer isso como um elemento gráfico também, para para trabalhar depois as composições gráficas, né? Gráficas, que eu pudesse aplicar isso trazendo a ideia ali do campo de proteção, né? Você segura o tempo todo. Queria aplicar isso como um campo de proteção tanto em uma escala um pouco mais macro, se a gente estivesse falando aí de um retrato, por exemplo, de uma pessoa próxima, ou também numa escala um pouco mais micro, se a gente estivesse falando de algum bem material, ou, por exemplo, uma imagem onde tem uma rodovia, uma autoestrada com um carro, eu pudesse representar também ele em segurança. Então, tudo já partiu desses pressupostos, dessa ideia que já estava muito clara, e eu só fui exercitando, refinando
até chegar em algo que, de fato, atendesse aquilo que, as minhas expectativas, obviamente, e aos requisitos aí do projeto, né, que atendesse na questão de legibilidade, leiturabilidade. Então, aqui tem alguns estudos, e aqui eu já comecei a justamente fazer testes, tanto numa escala um pouco maior, quanto numa escala reduzida, a ver aquilo que, de fato, ia atender ao maior tipo de possibilidades possíveis depois desse símbolo, que ele pudesse ser utilizado também de forma individual, como um símbolo da marca. E aqui é bacana porque eu ainda não tinha definido, de fato, qual seria a tipografia, né, que ia utilizar no F e no G, mas eu já tinha essa ideia bem concreta, e eu fui fazendo testes. Então, aqui no canto, vocês podem ver, né, que tem 2 pontos, 1 ponto. O que eu fiz ali foi traçar dois traços em paralelos e usar um modo de mesclagem entre eles, e eu configurava ele como um brush, né, como um pincel, e aí eu fazia 2 semicírculos, juntava e aplicava o brush no semicírculo. E aí eu replicava isso, né? Então eu fiz muitos testes, esses aqui foram só os finais. Eu ia replicando isso e ia mudando um pouquinho. Então, em alguns eu afastava, via como é que ficava. Em outros eu trabalhava com a opacidade, diminuía, aumentava, via como é que ficava. Aumentava e abaixava a espessura do traço. E ia vendo como que ele se comportava, né? Tanto em uma escala um pouco mais reduzida, que eu sabia que ia perder um pouco de legibilidade, mas mesmo numa escala reduzida, aliás, o símbolo perderia legibilidade, mas quanto mais reduzida a marca, mais legível o nome se torna, né? Porque as letras vão ser, o símbolo se agrupa e ele, de fato, aparece, de fato, a letra O, né? Então, fui brincando nesse sentido, fazendo vários testes até chegar em algumas soluções que eu achava que estavam atendendo melhor aquilo que eu procurava, aquilo que eu queria, né? Aí aqui a gente já... Opa, pode falar, Guilherme. Opa, cara, se eu ia pedir para você voltar um slide, por favor, no anterior. Você falou sobre o processo criativo com brush e tudo. Eu fiquei um pouquinho na dúvida de entender como é que você chegou, né, nessa... Tem um contraste aí nesse seu símbolo da letra O, né? Você falou Exato. vagamente. Como é que Legal. foi? Legal. A princípio, eu estava trabalhando até aqui né, eu queria realmente criar esse contraste, e aí eu tentava trabalhar tanto com a espessura, né, partindo de um traço bem fino para um traço mais grosso, ou com a opacidade, né, partindo aí de um traço Sim. com baixa opacidade até o maior. E aí eu vi que, de fato, com a opacidade eu poderia ter alguns problemas, ou depois isso poderia me prejudicar de alguma forma na parte de impressos, ou nas aplicações com fotografia, por exemplo. E aí eu fui abandonando aos poucos e trabalhando só com a espessura, né? Variando entre a espessura. E aí a gente consegue criar esse contraste entre os traços. Então, esse contraste, assim, é que você falou meio brush, você falou brush, pincel, alguma coisa, eu pensei que você utilizou essa ferramenta para fazer, mas no caso, esse contraste que você chegou nesse resultado só entendi. com a Não, espessura do traço. Entendi o que tu quis dizer. Não, é que eu mencionei do brush, porque vocês conseguem ver o meu mouse na tela ou não? Sim, sim. Sim? Então, eu traçava os dois extremos, né? Usava um modo de mesclagem para fazer essa composição, esse degradê. E aí eu configurava isso como um pincel, na ferramenta de brush mesmo, só adicionava como um pincel. E aqui eu traçava um círculo, aliás, 2 semicírculos, porque eles ficam um na contramão do outro. E eu aplicava esse brush no semicírculo, porque isso facilitava mais o processo. Ou eu entendi que seria a forma mais rápida, mais fácil de tornar esse processo um pouco mais mecânico. Então, eu só replicava e aí eu ia mudando. Então, eu aumentava a distância, ou eu colocava mais a opacidade, ou reduzia a espessura, e ele automaticamente vai mudando no círculo já. Eu não preciso ficar manualmente fazendo isso. Então, na verdade, quando eu falo que eu adicionei com um brush, foi para automatizar esse processo. Não sei se agora ficou um pouco mais claro. Sim, sim, sim. Não, é que você falou brush, eu falei, será que eu tinha feito tudo brush e tal, mas eu entendi o que você quis dizer, sim, ficou um pouquinho mais claro. Não, eu fiz com o traçado mesmo, comum, normal. Legal, bacana. Não, fechou então. Obrigado, André. Imagina, Guilherme. Então, aqui a gente já passou, né, eu já tinha chego numa solução que eu achei interessante
para utilização como letra O e símbolo, né? Não poderia desconfigurar muito a letra O, então precisava atender a essa demanda que eu gostaria que representasse ou simbolizasse um campo de proteção ou algo se completando, um ciclo, mas também eu não poderia fugir muito da essência de ser a letra O do nome, né, da marca. Então, aqui eu já cheguei numa solução interessante, eu comecei, de fato, refinar a tipografia, escolher uma tipografia e refinar ela. E aí, como eu trabalhei com uma fonte bem geométrica, obviamente, para fazer essa associação com o símbolo, né, que é próximo de um círculo, ela é uma fonte bem simples, eu quis trazer algum tipo de personalidade, de customização para ela, né? Então, eu fiz algumas pequenas modificações, né, nela, que são traços, são cortes, na verdade, em 45 graus, que posteriormente acabaram virando uma referência para eu desenvolver alguns ícones para a marca, que eu vou mostrar logo em seguida. E aqui, basicamente, foi um refino, né, dessa parte de tipografia, um refino de kerning também da marca. E eles tinham, né, aqui no canto direito, vocês conseguem ver, método F360, que é um produto deles, né, que funciona basicamente como uma assessoria especializada para uma pessoa que quer ter uma proteção completa, né? Eu não quero proteger somente o meu automóvel, por exemplo. Eu quero fazer uma proteção completa, tanto para o meu seguro residencial, seguro de vida, um seguro de responsabilidade civil, de carro também. Então, esse é um subproduto deles, que eles fazem, de fato, uma entrevista com a pessoa, eles entendem um pouco dos hábitos de consumo, de como a pessoa vive, né? Eles fazem todo o briefing com a pessoa para oferecer uma solução de seguros mais completas, mais abrangentes, né? Então, eles tinham essa marca antiga aqui, e eu também desenvolvi daí essa pequena variação, na verdade, né? E aí a letra O acabou sendo reproduzida também como o 0 do 360 e manteve as mesmas características do logotipo da marca. Algo que é interessante que eu até não mencionei até aqui, a questão do perfil cromático, né? Das cores. Já foi algo também que veio lá da parte de diagnóstico bem estabelecido, né? Nesse segmento, existem sempre duas maneiras que eu gosto de trabalhar com essa parte de cores para escolher o perfil cromático, né? Que é ou por diferenciação, ou é de fato por deixar claro de qual segmento eu sou, né? Cada projeto, cada estratégia vai pedir uma escolha diferente, uma escolha própria, né? Nesse caso, a gente identificou que grande parte das marcas desse segmento, grande mesmo, mais de 80% das empresas utilizam a cor azul, né? Justamente porque tem essa associação com segurança, com confiança. Então, a cor azul ela está relacionada à segura, proteção, a bancos. E então a gente queria trabalhar por diferenciação. E como a gente buscava atender um público com maior poder aquisitivo, né, tornar a marca mais elitizada, eu achei que seria bem interessante, bem próprio para esse projeto específico, trabalhar com essa paleta de preto e branco. Então, todo o projeto é desenvolvido só em preto e branco, nesse caso. Aqui a gente já vê um pouco mais de testes, né, na parte de composição gráfica. E aqui o Marcelo também me fez um pedido bem... Não era uma restrição do projeto, mas era algo que seria interessante para ele. Ele me pediu para tentar facilitar ao máximo, porque, como eu disse anteriormente, eles trabalham com uma estrutura super enxuta, então ele gostaria que os layouts fossem o mais simples o possível, para que, se precisasse, ele mesmo pudesse fazer algum tipo de alteração, realmente simples, mas seguem, né, toda a estrutura que a gente estabeleceu, porque foi um pedido deles, né? É claro que no longo prazo é um pouco difícil de sustentar isso, e o ideal é que, de fato, a empresa tenha uma assessoria especializada, contrate um social media, uma agência para estar gerindo, né, parte de comunicação visual, mas, a princípio, era dessa forma que ele pretendia. Aqui, como eu disse antes, né, eu desenvolvi alguns ícones, não foi uma família iconográfica inteira, isso não fazia parte do projeto, mas eu achei que seria interessante ele ter principalmente
alguns ícones referentes aos produtos que ele segura, né, que ele presta serviço de segurança. Então, eu desenvolvi alguns que ele pudesse até mesmo utilizar como destaque no Instagram, né? E os ícones seguem aquela estrutura, né, de um ângulo de 45 graus que traz algum tipo de unidade para todas as peças, né? Fazem sempre menção ao logotipo de alguma forma e seguem um padrão. Então, ali tem portátil, né? O seguro de vida, o seguro residencial, o seguro de auto, seguro viagem, que ele também trabalha. Foi mais nesse sentido, achei que seria interessante para o projeto e acabei trabalhando alguns ícones para que ele pudesse usar, mas foi um over delivery, né? Não fazia parte do escopo do projeto. E aí a gente entra na parte de resultado, né, para ver como é que ficou tudo isso. Vai ter um pequeno vídeo apresentando o logotipo da marca e depois a gente vai ver os desdobramentos, de fato, de como ficou. O começo é sem som mesmo, mas logo em seguida vai entrar o som. Vocês me confirmem se está saindo aí, se está tudo certinho, beleza? Toma essa na tua cara, hein? Porra. Então, aqui a gente tem o simbolismo, né? A ideia, né, de você seguro o tempo todo, então, fazendo referência aí ao campo de proteção, aos ponteiros de um relógio, um ciclo completo. Opa, acho que Nalu levantou a mão. Pode falar. Opa, tudo bem, André? Tá me ouvindo direitinho? Hoje, tudo bom? Tô sim, pode falar. Pô, primeiro, parabenizar aí, ficou muito show o projeto, cara. Obrigado. E eu só queria te perguntar uma coisa que foi uma fala sua que você falou sobre os layouts mais simples, né? Que o próprio cliente pediu isso para você. E eu queria só te perguntar uma coisa, você não ficou com aquele medo, assim, de, pô, esse cara vai estragar meu projeto todo aí, porque o projeto tá incrível, velho, parece, deu uma, assim, tipo de coisa gigante mesmo, sabe, de uma empresa muito grande, você não ficou com esse medo, não, velho? Então, é algo que não tem muito como a gente controlar, né? Infelizmente, depois que o projeto tem começo, meio e fim, né? E dali para frente é o cliente que vai fazer essa gestão. É claro que o ideal fosse que ele contratasse um profissional, né, da área para estar fazendo essa gestão da marca, principalmente para que ela não perdesse identidade ao longo do tempo, para que ela se mantivesse sempre o mais próximo da original, de como ela foi criada, mas sempre dá um friozinho na barriga, né? Querendo ou não, a gente sabe que no longo prazo é difícil sustentar, mas faz parte, a gente tem que jogar o jogo conforme as regras, né? Com certeza. Show, André. Valeu, Nalu, obrigado, viu? O Guilherme quer perguntar também, pode falar. Opa, então, André, eu vi que você também apresentou aí a parte de um motion, né? Pegando mais ou menos o grid da marca ali, do tipograma, tudo. Queria saber o seguinte, a questão do motion foi uma off-delivery também, ou estava já no escopo? Ou foi você que fez mesmo? Você terceirizou essa parte do motion? Como é que foi essa parte do motion em si? Conta um Legal. pouquinho, se puder. Conto sim. Não fazia parte do projeto, foi over delivery também nesse sentido, até
foi eu mesmo que fiz, né? Já te adiantando, te respondendo. Eu sou curioso, né? Eu não sou um motion designer, mas eu sou curioso, eu brinco. Então, o Wallace também, pelo que eu conheço, tem bons trabalhos aí na área do motion, né? E de fato é algo que de um tempo para cá, eu venho trazendo para as minhas apresentações. Nem que seja um motion mais simples para a apresentação do logotipo, que é onde está a maior expectativa do cliente, né? Então, o motion, querendo ou não, ele impacta muito mais do que uma imagem estática. É interessante porque a gente consegue Da expressividade, né? dar expressividade, exatamente. A gente consegue transmitir algumas ideias muito mais do que com uma imagem estática, que a gente precisaria trazer texto, trazer algum tipo de conceitualização. Então, nesse caso em específico, por exemplo, eu consegui retratar muito bem a minha ideia da pessoa estar segura, se sentir segura, ou de um carro estar em segurança, estar segurado, né? Simplesmente pelo motion, né? Pelo vídeo. Mas foi eu mesmo que fiz. Como eu disse, eu não sou motion designer, eu sei o básico, Bacana. só sei algumas coisas bem simples. Mas eu acho interessante, acho muito válido para trazer um pouco mais de impacto para essa hora que é a hora talvez mais esperada, né, do nosso cliente, né? Quebrar a expectativa, né? Exatamente. Surpreender Bacana. positivamente, né? Isso, exatamente. Bacana. Obrigado por tirar a Imagina, dúvida aí, André. Valeu mesmo. imagina, E imagina. parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Guilherme, imagina. Então aqui, né, o logotipo novo da empresa. Aqui um pouquinho da construção, de como ali os ângulos de 45 graus. Aqui um pouquinho de comunicação em redes sociais. Eu gosto de trazer também. Um pouquinho dos grids, né, para cada um dos formatos. Então, tem aí no Full HD, tem formato em Stories, tem formato quadrado. Um pouquinho de como poderia ser, né, como poderia ficar a estrutura aí das redes sociais desse cliente, falando de Instagram, né, principalmente, que é um dos pontos de contato que ele mais utiliza. Aqui um exercício também não foi algo que fazia parte do escopo do projeto, né, o desenvolvimento de um site, mas eu gosto de trazer pelo menos um exercício aí de uma homepage para o cliente conseguir, né, enxergar o potencial dessa marca, ver a longo prazo como que ela poderia ser, como que ela pode ficar. Isso é bem interessante trazer também, mesmo que não faça parte do escopo aí do projeto. Aqui tem algumas aplicações, né, que lembra que algo que o cliente queria era uma marca atraente, uma marca que fosse desejável a ponto de ele poder futuramente expandir e até mesmo, se possível, por que não ter uma comunidade tão engajada com algumas coisas em comum, né, que fosse de fato possível trabalhar alguns materiais. Então, por exemplo, isso poderia ser uma camiseta de uniforme também da empresa, ou adesivo, né? Aqui tem um pouquinho da construção dos ícones, né? Mas eu já mostrei para vocês. Esse também foi um motion que eu me aventurei um pouquinho aí no desenvolvimento. Aqui um pouquinho de papelaria, né? Os cartões de visita. E esse cartão, né? Falando um pouquinho sobre papelaria, ele foi pensado para ser essa parte da frente e a parte do símbolo de trás com verniz localizado. Pode falar, Guilherme. Cara, desculpa ficar te esperando toda hora para perguntar, é que assim, Imagina, tranquilo. eu não sei, é uma dúvida assim que eu sempre tive vendo projetos e falei, pô, eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade do André de ser sobre Claro, isso tudo. com certeza. Você falou da homepage do site, né, que era uma off delivery que você fez também, né? Over delivery. Isso, over delivery, exato. E assim, eu fiquei com dúvida, isso você fez com a intenção de já criar esse protótipo para, sei lá, isso aqui já ser usado por um web designer, ou isso aqui só realmente para você exemplificar como a marca, né, a identidade visual ia se comportar em um template, independente se aquilo fosse um template profissional ou não, sabe? Ou você Certo. fez isso aqui na intenção de um web designer pegar e já implementar, tipo, pô, isso aqui é o user interface do projeto e é só o cara fazer lá as paradas e já botar no ar, né?
Entendi. Não, nesse caso não, tá? Nesse caso foi só um exercício mesmo para o cliente poder visualizar como poderia ser no futuro um site, né? Mas Legal. tem casos onde se o layout do site fizer parte do escopo do projeto, aí de fato eu desenvolvo a estrutura dele inteira, né? No Figma ou no Adobe XD, para de fato depois poder passar esse material para um web designer ou um desenvolvedor desenvolver, né, o programador. Mas nesse caso aqui não, foi Legal. só um exercício mesmo para o cliente poder visualizar como poderia ser, uma ideia, né? Na verdade, nem quer dizer que seria dessa forma, mas uma ideia embrionária de como poderia ser. Certo, como a identidade se comportaria nesse ponto de contato específico, né? Exatamente, exatamente, como para ele ver como a identidade ficaria aplicada nesse ponto de contato, exato. Perfeito, cara. Obrigadão, viu? Imagina. Então, aqui mais um pouquinho de papelaria. Aqui, timbrado, envelope, né? Parte de papelaria básica. Aqui eu fiz um protótipo, né, de uma caixinha, algo que talvez no longo prazo é algo que ele vai desenvolver, por enquanto ele ainda não trabalha, justamente com a ideia de que ele possa proporcionar algum tipo de experiência física para os clientes dele, né? Então, por exemplo, o cara fechou uma pólice de um carro, né, do seguro de um carro, ele pode enviar um chaveiro, ele pode enviar uma carta ali para o cara, um boné, como ele já desenvolveu, proporcionar algum tipo de experiência, que é algo que ele se importa muito, é algo que ele sempre falou e deixou isso muito claro, né? Essa experiência física. Então, aqui tem mais um pouquinho das caixas. Aqui tem uma ideia de boné e chaveiro, inclusive. Eu deixei até separado aqui o boné, porque ele já desenvolveu. Ficou, inclusive, muito melhor que o meu mockup. Ficou muito bacana. Aqui tem um pouquinho dos grids. Essa tela aqui, se você ficar olhando muito tempo para ela te deixa um pouco tonto. Um antes e depois do logotipo, né? Como era quando a empresa me procurou e como ficou após o nosso trabalho. Aqui uma evolução, né, dele ao longo do tempo. E é interessante porque quando eu trouxe essas formas, esse símbolo para a letra O, não era de fato algo... é algo que eu resgatei, que eles sempre utilizaram, eu só mantive e eu ressignifiquei, né? Eu quis trazer que não fosse uma mira, mas que fosse outro tipo, né? Que simbolizasse outras coisas. Aqui um panorama geral, é uma imagem que eu gosto de trazer nas apresentações também, para o cliente poder ter a visualização de um panorama como um todo e não simplesmente uma tela fechada falando só sobre papelaria ou só sobre redes sociais. Um antes e depois, né, mostrando como que era a comunicação da marca quando eles me procuraram e como ficou depois, ou como poderia ser ao longo do tempo, né, essa marca sendo implementada e aplicada. E semana passada, na apresentação do Max, eu achei muito bacana que ele trouxe na última imagem um vídeo da cliente dele recebendo as primeiras caixas com a marca nova, né? Ela estava até emocionada, de certa forma. E achei que seria interessante trazer algo parecido, algo nesse sentido para encerrar a apresentação. Então, eu trouxe aí o feedback que o Marcelo me deixou, falando, inclusive, que ele se emocionou, né, durante a apresentação. Isso foi algo bem marcante para ele. E ele, inclusive, tatuou o símbolo da marca, porque transpôs significado para ele, né? Foi muito mais do que além daquilo que a gente queria representar ali, quando a gente estava falando do negócio, da empresa dele. Isso significou muito para ele, que ele decidiu, inclusive, tatuar isso na própria pele. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês, todo mundo aí numa terça-feira de noite me escutando. E era isso aí. Espero que tenha sido proveitoso. Cara, e Muito aí? foda, velho. O Muito que vocês foda. acharam? Esse projeto ganhou selo, né, André? Esse projeto ganhou o selo azul do Behance e foi bem bacana porque me deu bastante visibilidade, né, depois dele.
graças a Deus, consegui. Alguns clientes já entraram em contato comigo e eu consegui fechar projetos justamente por causa desse projeto, da visibilidade que o Behance me proporcionou. Então, os resultados dele eu ainda estou colhendo e provavelmente eu vou colher por um bom tempo esses frutos. Foda. Ô, Wallace, tem uma pergunta. Quer falar, Wallace? André, primeiramente, parabéns aí por esse projeto, tá maravilhoso. Achei Muito incrível. obrigado, meu amigo. Ô, André, só me tira uma dúvida. Eu também Claro. eu gosto de usar vídeos para apresentar a marca, né, que nem você fez. E eu percebi que você fez um negócio tão fluido. Como é que você faz a apresentação para ficar assim tão fluido, as animações de apresentação? Porque geralmente eu tenho que colocar no YouTube para colocar no Google Apresentação para conseguir fazer alguma coisa. Só que Tu diz com relação ao software que eu utilizei aqui para apresentar aqui? isso, que ficou Tá. muito fluido, eu achei tudo muito bonito, sabe? Queria saber como é que... Obrigado. Eu estou usando o Keynote. Então, ele não tem muito problema. Eu exporto em MP4 ou GIF, ele roda os dois formatos. E eu não sei se era essa a tua pergunta, era com relação a exatamente isso? isso. Era com isso? Então, quando eu faço a apresentação, eu faço sempre no Keynote e ela fica bem fluida, né? Eu não preciso, de fato, sair para um outro canal, rodar o vídeo e depois voltar para cá. Eu acho que assim fica bem interessante. Entendi. Obrigado, viu? Cara, Keynote ajuda bastante com essa fluidez, velho. Trabalho no dia a dia com Keynote. Realmente. E, cara, se você experimentar o Keynote e tiver com PowerPoint, você larga o PowerPoint na hora, velho. É muito legal. É Eu verdade. gostei de que É verdade, é muito bom mesmo. É uma ferramenta incrível. É isso aí, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu já vou parar o compartilhamento, que daí eu consigo ver vocês, porque eu estou vendo só algumas cabecinhas aqui. Pode tirar o compartilhamento, que aí a gente fica mais bonito. Aí, ó. Show de bola. Eu tenho uma Juan, pergunta. Eu tenho uma pergunta antes do Juan. pode falar. Aquela parte ali a parte verbal. Você mesmo construiu, você mesmo escreve ou você traz parceiros para? Não sei se você falou sobre isso. Certo. Nesse projeto foi eu mesmo. Nesse projeto eu trabalhei de forma sozinha, mas como eu disse, né, a estrutura aqui mudou um pouquinho do ano passado para esse ano, e a ideia é que agora, tanto essa parte, aos poucos eu vou deixar de fazer essa parte de motion, possa contar com algum parceiro, parte de linguagem verbal, território verbal também, conte com algum parceiro especializado na área, mas para esse projeto em específico foi eu que acabei construindo, sim. Nossa. Alguém tava com a mão levantada ali e mudou Acho de que era o ideia. Juan. Juan. Não sei se a Juan. pergunta já foi respondida de repente. Mas alguém sobre o projeto, né? Se ele pegou o projeto sozinho ou se ele teve ajuda, assim. Legal. Mas então, ele acabou já respondendo. Acabei de responder, exatamente. Esse projeto eu desenvolvi sozinho. Top. Tem mais perguntas Tem aí. uma pergunta. Vai lá. Só que eu não sei como levantar a mão aqui no Zoom. Eu tô levantando a mão aqui ela foi meio respondida agora com essa questão dessa parte verbal que você tinha feito sozinho. Mas a minha questão é mais essa parte de entrega. Você entrega o manual, você monta o manual, e lá vai constar, no caso, essa parte um pouco de como é a comunicação, um pouco assim, como você adentrou um pouco nela, né? Lá vai constar como que deve ser as palavras que devem ser utilizadas, essas coisas, né? Tá. Tá tudo lá dentro. Vamos por partes. Eu entrego o manual, faz parte do meu escopo dos projetos. Nesse caso, como essa parte de identidade verbal não fazia parte do escopo do projeto, isso não entrou, até porque eu abordei ela de uma forma bem superficial. Assim, eu só não fui a fundo, não cheguei de fato a fazer estruturar um tom de voz para a marca, um manifesto, toda a estrutura verbal mesmo, né? Eu só identifiquei como que ela estava falando, algumas palavras que faziam parte do território verbal dela e tinham conotação negativa, e como que a gente poderia mudar essa realidade, essa imagem. Mas como identidade verbal não fazia parte do escopo desse projeto,
Nesse projeto em específico, não entrou no manual. Então, na verdade, entrou só a parte de... esse manual foi o manual de identidade visual, né? Ele entrou só a parte de identidade visual e alguns poucos pontos ali de estratégia, né? Mas nesse sentido. Então, tu entrega o que tiver na parte estratégica já vai tudo junto dentro do manual. Já, parte estratégica vai. Aham. Porque eu entrego no caso, dois documentos. Um vai constar essa parte tudo que consta na parte estratégica, como se fosse um guia, e o outro consta um manual, mas achei interessante que você faz tudo de uma vez, tudo junto. Assim. Quando eu desenvolvo, por exemplo, agora, né, que não era o caso desse projeto, mas agora quando eu estou trabalhando com a metodologia Propose, e eu faço esse diagnóstico e a parte de estratégia da marca, quando eu apresento, valido isso com o cliente, eu já entrego para ele também um documento onde tem toda ali só a parte estratégica, porque, de fato, a gente nem iniciou a parte de criação da linguagem visual ainda. Aí, no final do projeto, aí, de fato, eu entrego o manual da marca e eu relembro toda a parte estratégica dentro desse documento também, para que ele não precise ter dois documentos, né? Acho que ali na parte mais prática do dia a dia pode ser interessante, pode querer consultar alguma informação um pouco mais rápido, já está tudo no mesmo documento, condensado, né? Até para que tenha um storytelling, né, entre tudo que foi desenvolvido, tem uma amarração, né, tudo que você fez lá no começo até a parte final, para que tudo seja, né, um caminho, né, tipo, Exatamente. uma escada, né, tipo, do primeiro degrau até o último, né, então é uma estratégia que a gente usa na agência também para apresentar projetos, né, então vale muito a pena juntar as duas coisas. Legal. É porque senão o manual acaba sendo só um manual de aplicação do logotipo e com cores e tipografia, né? Agora, se a gente traz essa parte um pouco mais estratégica e de diagnóstico ali para dentro, como o Guilherme falou, fica muito mais fácil de quem for aplicar essa marca entender da onde é que veio e fica amarrado, né? Exatamente, fica amarrado. Da onde que está fundamentado cada escolha, cada decisão ali daquele projeto. Legal. Valeu. Obrigado aí, André. Imagina. E posso tirar outra dúvida? Claro. Fala aí, Juan. Vem cá, quanto à parte estratégica, o que você costuma expor para o cliente na apresentação que você entrega? Certo. Olha, de cabeça vai ser um pouquinho difícil lembrar, mas eu passo por aqueles pontos que eu mencionei, né? Então, aqueles 3 pilares, a gente olha primeiro a parte de propósito, depois a parte de posicionamento e depois a parte de expressão, né? De propósito, a gente vai ver ali algumas ferramentas que forçam o cliente a olhar um pouquinho para dentro da empresa, né? Para as motivações dele. Então, a gente vai ver Golden Circle, a gente vai ver o roteiro, né? De 1, 5, 10 anos, como que ele vê a empresa a longo prazo. Na parte de posicionamento, a gente vai ver um pouquinho do mercado e um pouquinho do público, né, dos consumidores dessa marca. A gente vai fazer definição de personas, a gente vai tentar se aprofundar mais do que simplesmente ficar nos dados demográficos, né? E na parte de expressão, a gente vai usar algumas ferramentas para tentar definir a personalidade dessa marca, como que ela vai se comunicar, vai utilizar de arquétipos, sliders de personalidade, né, atributos aí de personalidade para essa marca. Então, esse documento, ele contém o resultado dessas interações, né, dessas reuniões e do uso dessas ferramentas, condensados também, né, a entrega final é a plataforma da marca que condensa todo esse resultado, resume, né, todo o resultado para essas dúvidas, e depois aí tem a entrega da parte gráfica, né, a parte de linguagem visual, que daí eu só vou recapitular algumas coisas para o cliente ter fresco na memória, né, como que a gente chegou naquele resultado, da onde que veio aquilo, mas são basicamente esses 2 momentos de entrega. Era isso que te respondi? Entendi, cara, bacana. Beleza, então. O Paulo Sim, tem... conseguiu. Show de bola. Fala, Paulo. Opa, André, joia, cara, de novo. O escopo desse projeto, bicho, tu envelopa ele como um projeto de identidade visual que entrega uma parte de estratégia ou foi um projeto de estratégia com identidade visual? Legal. Muito boa, muito pertinente a tua pergunta, porque essa foi justamente uma das coisas que eu tinha em mente quando eu queria criar a minha metodologia própria e batizar ela
também com um nome que eu não tivesse visto ainda, né? Algo que eu considerasse originário, justamente para tentar separar essa entrega, porque antes o que eu fazia era acabar vendendo um projeto de identidade visual, mas eu acabava entrando muito na parte estratégica para poder fundamentar, embasar esse projeto, né? Então eu queria de fato separar e mostrar para o cliente como que são distintas essas duas entregas. Então, nesse projeto da Fogo, como ele foi feito ano passado, ele foi um projeto de identidade visual, mas eu acabei entrando em algumas partes estratégicas, fazendo diagnóstico de algumas coisas. Mas a partir desse ano eu já estou trabalhando de outra forma, eu estou fazendo em duas etapas, como eu disse ali, em duas entregas, né? Parte de estratégia de marca e a parte de criação e desdobramentos aí da identidade visual. Legal, bicho. E parabenizar aí pela ideia de registrar aí a tua metodologia, né? Obrigado. Quando eu olhei, eu falei, ih, rapaz, que massa, vou correr atrás de registrar. Aqui a gente valoriza muito nessa parte de metodologia, processo. Então, achei uma ideia muito massa, velho. Valeu, Paulo. Obrigado. Obrigado mesmo. Mais alguma pergunta? Vem cá, quanto tempo durou esse projeto? Esse projeto, como eu disse ali, ele teve a duração assim, do briefing à entrega aproximadamente 1 mês e meio. Mas ele é um projeto que, como eu já conhecia o proprietário da empresa, né, de forma pessoal, a gente volta e meia já conversava sobre ele. Então, eu brinco com ele que esse projeto, na verdade, ele teve uma duração de mais de 7 meses, porque várias vezes a gente acabava se reunindo e entrava no assunto, né? Perguntava como é que estava o negócio dele, o que ele via a longo prazo para o negócio dele, o que ele estava imaginando, pensando, visando um dia, se a gente trabalhasse junto, né? Poder ter insumo, poder ter informação para fundamentar o projeto, para desenvolver o projeto. Mas o projeto da primeira reunião até a entrega foi aproximadamente 1 mês e meio, 6 semanas. Brabo demais. Ô, André, todo projeto que tu vai fazer, ele tem tua metodologia, o propose, ou tem aquele projeto que chega assim, e, tipo, pô, é um projeto que ele vai ser um pouco mais enxuto, seja pelo tempo, ou pela grana mesmo, ou não. Aqui no estúdio só entra projeto se tiver completão, que nem esse que tu mostrou. Legal. A partir desse ano, todos os projetos passam por essa metodologia para poder fundamentar a parte de criação, a menos que a empresa já tenha essa parte de posicionamento estratégico bem estruturado, bem sólido, e ela possa me apresentar isso. Então, eu trato de forma individual, são dois escopos diferentes, o escopo de estratégia de marca e o escopo da criação do projeto de identidade visual. Mas, para eu poder criar o projeto de identidade visual sem a parte de estratégia, a empresa tem que, de fato, já ter isso muito claro, muito definido e me apresentar esse material bem fundamentado, né, para que eu possa desenvolver o projeto. Mas é muito difícil, a gente sabe, né? É difícil a empresa que já fez tudo isso e ainda não está com uma identidade visual desenvolvida, né? A maioria dos clientes entende a importância depois que eu explico as etapas, aquilo que a gente vai ver, as ferramentas que a gente vai utilizar e, de fato, entendem que é muito difícil construir uma marca com profundidade sem a gente passar por essas etapas de diagnóstico, de imersão e fazer a utilização dessas ferramentas para que eles possam, né? Isso é muito mais para eles do que para a gente, para que eles possam se conhecer como uma marca, para que a maioria dos feedbacks que eu tenho é mais nesse sentido. Poxa, André, eu não sabia que a minha marca era isso, eu não sabia que marca era isso, aliás, né? As pessoas passam a se conhecer e conhecer o próprio negócio de uma forma muito mais profunda, muito mais real, e isso facilita muito as decisões desse negócio dali para frente, né? No futuro, a longo prazo. Isso é um norteador muito importante para a empresa. Mas, André, tem uma outra pergunta, e aí ela acaba saindo um pouco do Projeto Fogo, e a gente pode voltar depois, mas um escopo de projeto assim não é qualquer cliente. A gente sabe que não é qualquer cliente que tem grana para investir, ou tem paciência para fazer, ou não é qualquer cliente, né? Aí eu queria que tu discorresse um pouco qual que é a influência das redes sociais, e quando eu falo redes sociais, eu tô falando do Instagram, LinkedIn e o Behance, que tu tem seu lá com esse projeto, e o offline para o teu negócio.
Legal, tá. Ah, cara, eu creio que muito é uma questão de posicionamento, né? Eu sou uma pessoa extremamente recente na área. Eu não sou uma autoridade, eu não venho construindo carreira. Eu tenho, há 3 anos atrás, esses dias eu me reuni com alguns colegas de profissão também, eu comentei com eles, cara, se há 3 anos atrás alguém me falasse sobre branding, eu nem sabia que essa palavra existia, né? Porque eu me formei em 2018 e eu exerci a profissão de engenheiro durante um ano, para de fato validar que não era aquilo que eu queria. Então, foi só a partir de 2019 que eu fui buscar capacitação e conhecimento na área. Então, por que eu estou falando isso? Apesar desse curto período de tempo, né? Claro que eu sempre tive um sentimento muito forte de correr atrás desse prejuízo, digamos assim. Como eu não estava vindo para uma área que eu não conhecia, eu sempre quis, sempre fui muito curioso e proativo em conhecer e saber sempre mais, né? Então, eu fui correndo atrás desse prejuízo intelectual, digamos assim, e procurando me posicionar no mercado de uma forma que fosse interessante e eu pudesse, ao longo do tempo, agregar valor à minha marca, né? De fato, aplicar a minha marca aquilo que a gente prega para os nossos clientes, né? E aí, entrando na tua pergunta, de fato, sobre as plataformas, né? Eu acho que todo tipo de alcance que a gente possa recorrer, né? É interessante. Então, eu busco estar presente em todas essas plataformas que tu citou, né? No Instagram, no LinkedIn, no Behance, justamente porque são territórios que alguém pode me encontrar. Faz sentido, né? Para um potencial cliente me encontrar lá, então eu deveria estar lá, né? Eu tenho um site próprio também. E de offline, cara, é praticamente a indicação, né? Para pessoas, mas eu também não... É praticamente indicação, mas 90% do meu trabalho é de indicação, é do offline, né? Eu me posiciono nessas plataformas, eu estou nessas plataformas, mas a maioria das pessoas que me procuram vem pela indicação de um trabalho já feito, um bom trabalho já feito, obviamente, a gente dá o nosso melhor em cada projeto e, naturalmente, eu acredito que a consequência disso é que as coisas vão acontecendo, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas Não, era é isso mais... mesmo. É isso mesmo, é Você isso usa o mesmo. blog também, né? Você usa bastante o blog. Isso, eu criei um blog para dois motivos, e até as pessoas pensam assim, pô, o André criou um blog, ele vai começar a ensinar, né? E, na verdade, o objetivo era um pouco ao contrário, eu pegava temas que eu tinha pouco conhecimento sobre o assunto, e eu me obrigava a estudar para poder escrever um artigo sobre eles. Então, eu acabava me aprofundando e escrevendo para outras pessoas, tentando deixar mais didático e fácil, a ponto de ensinar outras pessoas. E aquele conhecimento acaba ficando com a gente, né? Quando a gente tenta transmitir conhecimento, a gente acaba guardando ele. Então, foi um recurso bem interessante. Até faz tempo que eu não alimento o blog, mas foi um recurso bem interessante que eu encontrei de poder estar cada vez estudando mais. E como bônus, como consequência, eu acabo também levando mais informação para outras pessoas, o que é muito, muito gratificante também, quando a gente tem um feedback de alguém que entrou lá, que viu, que visualizou, aprendeu algo diferente, algo novo. É sempre muito bom. Então, é mais nesse sentido. E também, obviamente, construção de autoridade, né? Posicionamento. A gente está ali. Tinha muitas coisas que eu acabava tendo que falar tantas vezes, repetidamente, que eu pensava, cara, eu vou escrever um artigo. Se eu precisar falar disso mais alguma vez, eu só mando o link, a pessoa tem um conteúdo ali garimpado, né? Uma curadoria do conteúdo já mastigadinho, e ela pode abrir ali e ver. E dessa forma também eu vou conseguir construir um pouco de autoridade, né, sobre o assunto. Então, foram essas as intenções que me levaram a desenvolver aí, a criar esse blog. Massa. Esse curso, eu já vou passar a palavra para o Guilherme, só vou fazer um complemento. Esse curso que você falou que fez ali da Valkyrie, eles falam sobre como você conseguir cobrar bem, né? Eles cobram a partir de 30, 40 mil, não lembro agora, por projeto. E aí eles revelam que a fonte onde a maior parte dos clientes vem é pelo LinkedIn.
Então, essa pergunta que eu te fiz, eu vou me atentar para perguntar para todo mundo que vem, principalmente quem tem um escopo de projeto bem grande, né? Por onde que vem? Porque muita gente tem a ilusão de que, porra, se eu deixar meu feed no Instagram redondinho, é por lá que vai vir. Nem sempre, né? Então Nem tem sempre. outros meios, né? Tem. E faz muito sentido para a gente, né? Se a gente parte desse pressuposto que gestores, diretores, eles estão no LinkedIn, faz muito sentido para a gente também estar lá, né? O meu Instagram, tu acabou citando o Instagram, assim, tá extremamente desatualizado o meu portfólio, tá muito desatualizado. Mas eu, por força maior, na verdade, né? Eu sou um low profile obrigatório, porque a correria tá tão grande que eu não consigo acabar botando tudo como eu gostaria atualizado, né? Mas, como tu falou, o LinkedIn é uma ferramenta, eu ainda não fechei projetos por lá, mas eu sempre tento me manter ativo por lá. Com certeza é uma ferramenta importantíssima aí. E todos esses terrenos são, se a gente for avaliar uma questão de custo-benefício, são terrenos gratuitos, né? Então a gente precisa estar explorando isso, a gente não está pagando nada por isso. Então é interessantíssimo. E lá tem um alcance muito bom. E tem um É alcance muito muito louco o alto. alcance de lá. O algoritmo não prejudica tanto. Não. Pode falar, Guilherme. Tá com a mão levantada aí já faz um tempão. Vamos lá. Obrigado pelo espaço aí. Cara, eu vou só esperar passar um avião aqui. Eu moro perto do aeroporto de Congonhas, que em São Paulo cara, aqui é chato pra caramba. Já peço desculpa aí. Imagina. Seguinte, eu vou até complementar, vocês estavam falando de canais, de plataformas, né? Eu trabalho com conteúdo, então, cara, complementando aquilo que vocês falaram sobre alcance, sobre, né, a possibilidade de você expandir uma plataforma, tem muito a ver também com as personas, né? Se você for ver. Então, Exatamente. o Instagram é uma persona diferente da que está lá no LinkedIn, ou seja, você está se comunicando com dois tipos de personas diferentes, né? Então, acho que esse é o principal, assim, pelo menos para mim, ver a importância, né? O LinkedIn, uma coisa mais corporativa, o Instagram, uma coisa mais relax, né? Então, você pode atingir pessoas que estejam nessas, entre aspas, editorias aí de comportamento de consumo na internet. E outra coisa, cara, que eu ia te perguntar é sobre como você fez para registrar a sua metodologia, né, o Propose, né? Foi um escritório de direito de propriedade intelectual? Como é que foi? Legal. Cara, com o escritório de direito, mas aquilo ali ainda não está registrado, a metodologia, né? Mas é possível de ser registrada. A minha marca pessoal, o André Santos Design, ela é registrada já como uma marca. A marca da minha metodologia ainda não. Ele tem só o copyright, porque o copyright, na verdade, é o registro de direito autoral, né? Ela não é registrada no INPI como uma marca de fato, mas é possível de ser registrado. É algo que eu pretendo aí a curto prazo já protocolar o registro, mas assim com uma assessoria jurídica, né? Eu tenho alguns parceiros que eu trabalho e indico para os meus clientes, inclusive eu registrei a minha marca com eles, e Legal. a curto prazo eu pretendo registrar lá, mas aquele símbolozinho que aparece ali não é o Rzinho de marca registrada, né? É o C de copyright, é o de direito autoral, que não tem muita... Autoral, né? Exato, que não tem muita proteção. Na verdade, o que vale, de fato, é o registro do Mas INPI. esse direito autoral, assim, é uma coisa que você intitulou ou você buscou algum órgão, né, algum escritório para fazer isso para você? Foi uma O coisa que registro de você... direito autoral dá para fazer, tem algumas plataformas que fazem, né? Tu pode fazer por conta mesmo, tem o Auctores que faz, eu costumo fazer sempre no Auctores, não sei se mais legal. conhece uma plataforma diferente, mas é de fato uma forma de tu tentar se proteger, porque ele é uma prova de anterioridade irrefutável, né? Ele tem ali, através daqueles QR Codes que ele gera, ele consegue marcar qual foi a data exata, minuto, hora e o dia exato que aquilo foi criado, foi registrado. Então, ele te dá uma pequena segurança, digamos assim, né? Mas pode E falar. você... Desculpa te cortar, cara, perdão. Imagina, tranquilo. Quando você faz esse direito autoral, né, você faz esse registro, você faz isso antes de mandar o projeto para o seu cliente ou você já faz logo depois? Isso falando de projetos, assim, né? Legal. Quando você faz o Octris. Porque eu já ouvi falar, né? Tem gente que entrega o projeto para o cliente e já vai lá e já bota no Octris para fazer essa proteção, entre aspas, né? Que você falou que não é tão efetivo assim, mas
ainda assim é algo, né? Legal. Essa parte de registro de marcas eu sempre oriento muito bem meus clientes. Eu explico muito bem as diferenças do registro de direito autoral, que é algo que já faz parte do meu escopo de projeto, já está incluso em todos eles, mas explico também a importância do registro da marca no órgão federal, que é responsável pelo registro de marcas e patentes, que é o NPI, né? O Instituto Nacional de NPI. Propriedade Industrial, exatamente. Então, eu aponto as diferenças para o meu cliente, eu falo para ele as diferenças do registro de direito autoral e o registro de marcas. Como eu disse, né, eu conto com uma parceria de uma assessoria jurídica que trabalha com registro de marcas, então eu indico para o meu cliente, caso ele já queira protocolar o registro, mas o registro de direito autoral eu faço após a marca ser aprovada. Então, desenvolvo o projeto, apresento para o cliente, ele validou, aprovou. Durante ali o fechamento dos arquivos, fechamento do manual da marca, eu já também faço o registro de direito autoral e envio depois o certificado junto com todos os arquivos para o cliente. Ah, bacana. Era isso mesmo que eu queria saber. Muito obrigado aí pelo Bom, esclarecimento. imagina, por nada, Guilherme. E aí, mais alguém? Ninguém? Bom, eu acho que a gente pode encaminhar para os finalmente. Já deu 1h30, né, André? E, bom, não sei vocês, mas eu curti demais. Gostei de saber. Eu fico atento a um monte de coisa aqui. E depois eu sempre assisto de novo enquanto está subindo pro YouTube. E sim, vai ficar gravado no YouTube. O pessoal tava apavorado que ia ficar gravado. Então, vamos finalmente os avisos da paróquia, né? Mas antes disso, André, tuas redes sociais aí, para quem não pegou, para Legal. quem tá tirando foto, marcar nós lá. Show de bola. Bom, eu comecei agradecendo, eu quero encerrar agradecendo também o Paulo aí pela oportunidade mais uma vez. Eu espero que tenha sido proveitoso, né? Se uma pessoa tiver aprendido algo de novo, pelo menos, já me dou por satisfeito, já valeu a pena. Acho que isso aí é o que mais importa, essa troca, né? E a oportunidade que a gente está tendo de poder estar compartilhando experiências. E as minhas redes sociais são @André Santos em todos os canais, Instagram, LinkedIn, o meu site também é esse, o meu Behance também é André Santos Design. É isso aí. Fechou. Marca nós lá, Paulo Camargo com 2G no final. Quem estiver assistindo no YouTube, dá um like, faz. Eu não quero ganhar dinheiro, só quero mudar o nome ali em cima. Só quero mudar o nome, mas ainda tá longe de tem um número de visualizações dos caralho ali. Mas é isso. Na quinta-feira agora, para quem tá aí, na quinta-feira agora a gente vai ter o outro projeto que é o Conectando, que aí a gente vai conversar com Fábio Hag, e, cara, vai ser demais. Que mais? Eu tinha uma coisa muito importante para falar, me esqueci. Quem não tá no Caixa Preta, vai lá na link no Instagram, entra lá e vai acompanhando as novidades. A galera tá sempre jogando alguma coisa lá, o André também tá lá. E quem ficou com alguma dúvida, vai nas redes sociais do André lá, enche o saco, curte, comenta. Com certeza. Fica à vontade, cara. Volta e meia, eu bato um papo com o pessoal lá e tento ser o mais solícito sempre que possível. Então, pessoal que, olha, se sintam à vontade para ir lá e me mandar direct no Telegram também. Eu não sou muito ativo no Telegram, mas podem me enviar por lá também, que assim que possível eu tento responder todo mundo. E vão lá na última foto do André e fala assim, ó, vai fazer uma visita pro Paulo. Porque não tem desculpa isso aí. Isso aí não tem desculpa. Porra, cara, você não é 10, 15 minutos fora de temporada, 15 minutos de distância. Meu irmão, valeu, muito obrigado para todo mundo por terem ficado aí. Porra, foi demais. E eu espero que eu pessoalmente estou aprendendo bastante com esses convidados que eu estou trazendo para cá. Meu repertório está cada vez agregando mais coisa. Estou feliz pra caramba. E, cara, te conhecer aí esse bate-papo foi muito da hora. Tá bom? Igualmente, Paulo, foi um prazer aí. Foi foda. Paulo, obrigado a todo mundo aí pela presença, terça-feira de noite. Valeu, André. Valeu pela atenção, André. Obrigado mesmo.
Valeu, 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 valeu. Valeu, pessoas. Valeu, Paulo. Boa noite aí para todo mundo. Valeu. Boa noite. Bora Tchau, tchau. jantar.